Boa tarde, pessoal. É o professor Ricardo de novo, né? Vou gravar para vocês agora. A gente vai fazer o problema da convecção natural. Vou montar novamente do zero. Nem todo mundo conseguiu assistir. A gente teve aquele problema de sala de aula. Faltou luz da universidade e a gente interrompeu por 2 vezes a nossa aula. Eu vou completar para vocês. Isso também vai ajudar vocês no trabalho, né, para a conclusão da nossa disciplina. Então, como é que a gente começa? Novamente, vou fazer passo a passo, bem devagar e dividir em o protocolo, em geração de malha, preparação, desculpa, geração da geometria, né, e preparação da geometria, geração da malha, setup, solver e aí o pós-processamento, né? A gente deve ter 4, 5 aulinhas sobre esse tema de convecção natural, né? Vou fazer aqui um problema diferente que a gente fez, mas ele é igualzinho. Vou botar hoje uma placa fria. Vai ficar bem interessante. Então, assim, primeira coisa, vocês vão lá, né? Se vocês não souberem onde está instalado, vocês vão pesquisar e digitem Workbench, né? Vai aparecer aqui na região dos aplicativos, das correspondências Workbench 2023 R2, que é que está vigente esse ano, né? Se você ainda não instalou, instale o ANSYS, e aí se der algum problema, vocês me avisam em sala ou por e-mail, tá ok? Então, assim, vai por ali, ou então vocês vêm por aqui, né, em aplicativos, todos os aplicativos, achem aqui onde está a pasta da ANSYS, e aí localizem na lista imensa de softwares que instala com a versão estudantil. Deve estar lá no final, porque é com W, então você vai lá em Workbench 2023. Então a gente começa clicando aqui e aguarda ele inicializar. Isso vai demorar de acordo com o seu computador, tá? E novamente lembrando, se é a primeira vez que você está abrindo o Workbench, né, ele vai abrir algumas portas de rede, no caso do servidor de licença dele, e o firewall do Windows vai sinalizar que ele está tentando acessar e vai perguntar se esse software e todos eles que estão ali têm permissão. Libere as permissões, tá? Senão você não vai conseguir rodar, ele pode dar problema. Então aqui dá para ver que ele está carregando vários módulos, né? Vários plugins. Vai abrir aquela lista toda ali de softwares, que é configurável também, você não precisa ficar com aquela lista gigante na aba esquerda ali que a gente já vai ver. Use a versão estudantil, ela é mais do que o suficiente, não precisa craquear. Já está abrindo, abriu aqui a área. Vamos dar uma passagem rápida aqui. Na, na parte de cima a gente tem arquivo, a gente vai salvar. Já tem alguns casos que eu fiz aqui em aula com vocês. O que você quer ver, né? Outline aqui do lado, né? Você vê algumas. Pode configurar essa área de trabalho toda, mas a padrão dela, essa área clara é a sua bancada de trabalho, sua workbench, né? Por isso que eles chamam. E aqui estão todos os módulos de análise. E aqui os componentes, que são, na verdade, só os programas isoladamente, né? Por exemplo, aqui a gente tem o de fluido, ele tem um módulo de análise de fluido. Então tem toda a sequência de análise de fluido. Aqui a gente tem da estrutural. Então tem toda essa sequência de análise estrutural. Mas eu posso fazer passo a passo, criando geometria, depois colocar um módulo de malha, depois fazer um módulo CFX do Fluent, do software que eu quiser. Eu não preciso sempre usar esse módulo, mas por facilidade a gente vai usar. Já está ali, foi pensado com essa ideia, então a gente vai usar. A gente vai usar o CFX, 2 cliques em Fluid Flow CFX, né? Ou somente arrastar para a área de trabalho, para a bancada de trabalho, e deixa ali. A gente vai criar um bloco de análise. Primeira coisa que eu vou fazer com ele é mudar o nome dele. Está aqui com Fluid Flow CFX, né? Eu vou trocar, né? Vou botar aqui a convecção ou placa fria, né? Quero fazer uma análise de uma placa fria, né? Para ver a convecção natural contra, em vez de subir aquela pluma térmica, eu quero ver ela caindo.
e a gente vai desenhar essa placa. Então, assim, a gente vai começar fazendo o desenho, depois, com o desenho, a gente vai fazer a malha, depois o setup, aí daí tem o solver, e aí a gente vai ter a etapa daí de pós-processamento. Então, vamos novamente. Abrindo o Geometry, verifica o que está configurado aqui com o botão direito. No meu é o Space Claim, ah, o padrão, mas tem o Discover Geometry e Design Modeler Geometry. Toma cuidado com isso, né? O Design Modeler você consegue desenhar, mas ele é um pouco não amigável para quem está começando, né? Tem algumas vantagens nele também, né? O Space Clean é melhor, na minha opinião. E o Discovery, ele roda na sua placa de vídeo também. Ele tem um módulo de CAD associado com o módulo de simulação em tempo de execução. Então, isso aqui é só para quem tem placas de vídeo da NVIDIA com arquitetura tipo Tesla, essas coisas assim. Acho que uma 1050 Ti já dá conta, né, com 4 GB, mas é recomendável placas NVIDIA Quadro, etc. Profissionais. Mas se você tiver uma placa NVIDIA que tenha núcleos CUDA, RTX, essas aí, vai funcionar. Mas não é o que a gente vai usar. Então, assim, verifica se tá, essa parte aqui tem negrito, New Space Claim Geometry. Senão ele vai abrir esses aqui. Eles são esse aqui é muito pesado, e talvez nem funcione no seu computador, e esse aqui é mais simples e complicadinho de usar. Então, o meu já está aqui, mas como eu já abri a janela, vou nova geometria. Atente no seu canto inferior esquerdo se está ali Starting Space Claim, né? Vai estar com um semáforo vermelho, significa que o software está abrindo. No meu caso, eu tenho uma NVIDIA 1660 Ti com 6 GB, e aí ele agora está. Ele e o Windows estão decidindo quem vai abrir, se vai ser Intel HD Graphics ou se vai ser a NVIDIA. Se for NVIDIA, ele vai inicializar alguns programas da NVIDIA, como o GeForce Experience, que vai aparecer aqui. Mas é só um tempinho. Dá um tempinho, deixa o seu sistema. Não fica clicando na tela toda hora, senão cada vez que você dá um clique na tela, você manda uma diretiva ao processador parar e olhar e perguntar o que você está fazendo. E isso atrapalha. Computadores com muita memória, muito espaço em HD, você não vai ter problema nenhum. Ó, aconteceu aqui agora. Esse ícone que apareceu do lado da minha placa de vídeo que foi inicializada. E abriu tudo. Está aqui a nossa área de trabalho. Tá meu plano de trabalho. Eu vou trabalhar no plano XY, né? Ele vem nesse plano padrão aqui. Se você quiser trabalhar nele, basta você apertar esse olhinho aqui, ó, Plane View, ou simplesmente ver, né? E ele já acerta o plano para você. Você também pode acertar as vistas clicando aqui na abinha dos eixos aqui, nesse ícone dos eixos, né? Ou você pode vir aqui em cima também, ó, milimétrica, tem algumas já rodam. E assim, atalhos de teclado e de mouse, interessante. Se você quiser um zoom na sua tela, rode a rodinha central do mouse. Você quer girar um ponto qualquer em torno daquele ponto? Clica com o botão central do mouse, a roda, e gire, né? Você quer carregar ele pela tela, dar um pan, que a gente chama, né? Aperte o Ctrl, botão do meio do mouse e gire novamente. Então, você faz muita coisa pelo botão do meio do mouse. E se você estiver confuso, aqui também tem todas algumas das ferramentas que você pode clicar aqui no canto inferior direito. E caso você tenha perdido a referência, tipo, ficou lá longe, não sei nem mais onde está, dá um Ctrl 0. Ele retorna ao home, né, que é essa posição padrão dele. Que é essa que está aqui, que você pode também vir aqui em cima e dar, ó, a mesma coisa. Né? Ou clicando H, como diz aqui. Muitos atalhos, você passando o mouse por cima, ele te dá o atalho de teclado. Você pode simplesmente ter um pouquinho de paciência, ver o que ele está falando para você. Então, assim, retornando, vou usar agora o plano XY. Então, vou mudar o plano. Vou aqui na minha edição de plano e seleciono o eixo normal, o plano que eu quero. No caso, o eixo Z. Já mudou. Aí, acerto a vista, vou dar aqui um zoom para poder acertar. O meu Space Claim está em milímetros, né? Você pode ver isso aqui em File,
Space Clean Options. E aí você tem que ir na Units. E aí o meu tá no sistema métrico, né? Padrão de escala padrão e comprimento em milímetros, ângulo em graus, massa em gramas, densidade derivada aí, de acordo com as unidades que estão setadas ali em cima. Né? Se quiser, você pode trocar isso aqui, se quiser trabalhar em metros ou centímetros. Eu prefiro deixar em milímetros. Esse meu grid que está aqui atrás está em milímetros. Então, cada espacinho desse aqui tem 1 milímetro. Né? E ele já está selecionado aqui também, embaixo, na região da aba de sketch, na aba esquerda, Snap to Grid. Então, as linhas e círculos vão tentar se conectar nos pontos de cruzamento dessas linhas e tentar respeitar. Né? Isso ajuda você a desenhar. Você pode acertar com a cota depois, né? Dando um dimension, que a gente vai ver depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a minha área de cálculo. Né? Vou pegar aqui, de centro, pegar o meu ícone de retângulo, clicar no centro, apertar um Alt e arrastar. Né? Quando você aperta o Alt e arrasta, ele fica centralizado no ponto que você clicou. Ele fica ancorado. Então, eu vou manter aqui 50 por 50 milímetros. Ótimo. Ah, mas eu não consegui achar os 50 milímetros, professor. Né? Tem duas formas de fazer isso. Antes de ter soltado a clicar na barra de espaço, você poderia daí alternar as cotas e editar, ou simplesmente vir aqui, coloca assim, ó, o ângulo não, eu errei, clica ali, coloca as cotas que você quer, e para garantir que ele está centralizado, você pode também colocar uma cota central em relação a essas linhas de simetria que estão aqui. Eu também aqui em cima para manter ele centralizadinho. Por que eu estou querendo centralizado? Simplesmente um gosto estético. E ajuda também na hora de eu criar pontos de monitoramento ou passar linhas de amostragem no pós-processamento. Se eu conhecer todas as dimensões do meu domínio. Se eu tiver em qualquer dimensão, eu vou ter que fazer isso no braço. Né? Dá para fazer, é justo, mas é meio chato. Aí, se for o caso, você altera aqui as suas dimensões. Opa, aqui ele não vai deixar fazer. Cadê aqui? Cadê? Tem uma. Ah, ele já fez uma restrição, não vai deixar fazer não, porque eu acabei fazendo centralizado. Tá, vou deletar isso aqui. Hum, Selecionar ele inteiro. Jogar fora. Pra vocês verem o que acontece quando eu for desenhar de qualquer jeito. Ó, desenhei um quadrado aqui. Esse aqui está sem restrição. Né? Vou botar o dimension dele, eu queria 50 lá em cima. Vou botar 50. Ficar com 50. Quadradinho. Né? Ah, eu quero no centro agora. Bota aqui, ó. 17 milímetros ali, tá fora. Opa, desculpa, 25. Metade. E aqui, deixa eu ver se tá com 25 também. Tá com 25, então não preciso mais setar. É um jeito de fazer também. Preciso dessas cotas aqui agora? Não. Posso deletá-las. Não preciso delas ali. Posso mantê-las ali. Vou desenhar um outro quadradinho. Agora a minha placa, eu vou deixá-la mais ou menos aqui. Como ela é uma placa fria, ela vai escorrer, né? Ó, aquela pluma térmica de ar frio. Então, vou deixar um pouquinho aqui para cima. Deixar ela com uns 2 milímetros, mais ou menos uns 25 também. Opa, errei aqui, não, eu soltei. Uns 20, né? 20 milímetros, tá bom. E vou dar agora uma centralizada nela. Posso fazer isso de duas formas. Fazendo as cotas, novamente, a gente pode fazer isso. Ou, como eu já estou no Snap, né? Ou seja, ele está se alinhando à grade, posso pegar toda essa região, selecionar ela, e vir aqui em Move, ou simplesmente clicando M, como está ali no atalho do teclado. Aparece esse eixozinho aqui, eu vou arrastando ele até ficar mais ou menos do jeito que eu quero aqui. Precisa ser exatamente preciso. Se for um problema real, sim. Se for uma ilustração, não tem muito problema a gente fazer assim. Mas eu vou voltar as cotas aqui para a gente não ficar com problema. Deixa eu voltar aqui, tá? 20 milímetros. Né?
Então aqui eu quero, dessa cota até aqui eu quero 10. Olha, tá quase 10. Tá bem certinho, né? Vou botando a cota aqui. Mal moveu porque foi meio milímetro, né? 0,5 milímetros, né? E aí ele acabou adicionando restrição. Vou botar aqui uma cotinha aqui também de uns 8, então 5 para cima, um tanto. Opa, assim tá bom, deixa assim. Baixar, selecionar ele inteiro. Baixar um pouquinho aqui, ó, deixar mais ou menos aqui, ó, com 2, 3. Aqui, ó, cada bloquinho desse aqui tem 4 milímetros, né? Então, chega ali. Se eu quiser saber se tá certinho ou não, ó, 5 ali. Não é bem isso que eu tô falando, na 5,16, né? Aqui. E aí que eu tenho que dar uma espessura para ele, né? Milímetros. Aí não tem problema de deformação. Isso daqui. Então, ó, com todas as cotas ali, está centralizado. Tem uma espessura de 2 milímetros. É bem fininho, é um domínio bem pequenininho, ou seja, é desse tamanhozinho aqui, mais ou menos. 50 por 50, com uma plaquinha ali. Ou seja, não precisa ser nada gigantesco para a gente ver a física da convecção natural. Vou fazer esse aqui. Tá muito bom, né? Vou para minha aba de design, né, que é a segunda na sequência. Então, trabalhando sempre da esquerda para a direita. Vou para minha aba de design. Meu plano posso movimentar à vontade. Vou para a ferramenta Pool, ou seja, vou fazer uma extrusão disso, que eu vou trabalhar no CFX. E, novamente, lembrando, o CFX é inerentemente 3D o solver dele. Ele precisa ter uma espessura mínima possível, mas tem que ter uma espessura, senão dá um erro na importação da malha. Ele vai dizer que não há volume nenhum, né? Se fosse no Fluent, a gente poderia fazer em 2D direto, né? A vantagem e desvantagem, né? Eu acho o CFX mais fácil de aprender para quem está começando. Deixa eu fechar essa mensagem aqui, voltar a enxergar de frente, vou na ferramenta Pool, e aí ele vai ler o que tem ali e vai me transformar isso num plano, que ele só pode fazer isso com um plano, né? Ele tem que ter geometria. E aqui na estrutura já me aparece um surface. Veja, já me criou uma superfície, não tem volume nenhum. E aí eu vou pegar aqui, ó, clico nessa a minha superfície e estico ela o quanto eu quiser. Vou botar aqui 2 décimos de milímetro. Aperta a barra de espaço antes de soltar a ferramenta, né? Digita, aí ela vai ficar editada 0,2. Tá muito bom. Ó, espessura fininha. Isso aqui é suficiente para o CFX não se chatear. Para sair ainda estou na ferramenta Pool, aperta ESC sempre para sair da ferramenta. Senão você vai continuar editando, você pode clicar sem querer, né, em alguma área e acabar deformando a sua geometria. Se for o caso, Ctrl Z até desfazer. Não é ilimitado, tá? Depende da memória que você tem no computador, porque ele vai guardando essa lista de comandos que você fez. Então, seja sempre atento. Agora a gente está com a geometria toda bonitinha, né? Aí o que eu vou fazer? Vou nomear agora. Posso fazer isso na área de malha, mas eu prefiro fazer no CAD, né? Porque ela já vai ser carregada na malha com as Named Selections. E relembrando, as Named Selections, as regiões nomeadas, seleções nomeadas, são regiões onde eu vou colocar condições de contorno. Posso fazer sem isso? Pode. Em geometria simples, é fácil de achar. Em geometrias complexas, vai ter um monte de código. Cada superfície dessa tem um nome alfanumérico que não tem nada relacionado com o que ela faz no problema. Então, o ideal é que a gente nomeie essas regiões com a física ou com um nome que ela tenha realmente para que ajude a gente no CAD, no pré-processamento, na geração de malha e no pós-processamento também, para localizar essas regiões. Então, vou fazer aqui uma região que é minha placa, vou fazer plate, vou botar tudo em inglês para não ter problema com nomes em português e caracteres especiais que a gente usa na nossa linguagem, que vai dar problema com o software, ele não lê esses caracteres.
Aqui até que vai, mas para evitar problemas, já deixo tudo. E é uma boa prática para você fazer. Evita colocar caracteres especiais. E aí eu vou fazer aqui ó, a parte frontal, a parte externa. Vou botar essa parte aqui, que para mim vai ser, né, a minha abertura, né? Nesse caso aqui, eu não vou, diferente do que eu fiz em sala, não vou fazer uma caixa, vou deixar ele aberto na atmosfera. Então, tudo aqui fora vai ser temperatura ambiente, pressão ambiente, e o ar pode entrar e sair dali à vontade. Então, a gente tem uma condição de controle para isso, essa condição de abertura. E aqui vai ser a minha placa. Então, eu vou começar a selecionar essas regiões. Vou sair daqui primeiro, vou em grupos, para que eu veja já a primeira região sendo feita. Vou dar um Ctrl 0 para ver se minha geometria está na posição correta, né? Porque eu posso inverter, como ela tem os dois lados, eu posso estar olhando assim e acabar chamando a parte de trás de frente e confundir condições de contorno. O nosso problema não daria nada, né? Mas é bom você dar uma olhada. Devido à complexidade, perspectiva, pode enganar. A gente pode ter algum tipo de, de falha ó, aqui na observação da geometria associar alguma coisa que não tem nada a ver. Selecione a face. Vou pegar essa primeira, dar um Ctrl G para formar o grupo. E essa aqui, como é minha face frontal, dou o nome dela de front. Fazer a mesma coisa para de trás. Só giro a geometria apertando o botão central do mouse, a rodinha de giro, né? Clica com a gira aqui. Se você tiver um monitor grande em casa, faça nele. É melhor, é mais confortável. Mas tudo bem fazer no notebook, laptop. Ctrl G nela também. É a face traseira. Então, back, as costas. Vou selecionar agora, vou dar um zoom aqui, ó, né? Rodinha central para dar o zoom. Né? E vou selecionando, segurando Ctrl. Ctrl, Ctrl. Dá uma olhadinha de longe, para ver se está todo mundo ali. Está laranjinha, está selecionado. Ctrl G de novo, botar Method Open. Textura. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a placa. Vou lá, dar um zoom na placa. Se com Ctrl eu consigo gerar, recolocar ela na posição que eu quero. Pode levar um tempinho, mas você pega a manha rapidinho. Assim, selecionando com o Ctrl, né? E vai girando. Ctrl G agora. Tem toda a área selecionada. Ctrl G. Né? E agora, plate. Minha placa. Não há muita coisa para fazer mais aqui. Como a gente desenhou a geometria, a gente não importou, não precisa limpar, não tem que fazer nada. Aqui, Ctrl 0. Essa é a posição dela. Para cima, a minha plaquinha está tudo correto. Se aqui estiver tudo certinho, acabou. Eu vou dar uma verificada aqui no meu Workbench e já apareceu um check verde ali, significando que a geometria está ok. O bloco ali, o slot do mesh, está pedindo atualização. Significa que ele é a próxima etapa e ela está pronta para ser feita. Mas antes disso, vou salvar o projeto. Né? Meu projeto está unsaved. Vou escolher aqui salvar como. Vou aqui achar uma pasta boa, que não tem aqueles nomes nada a ver. Vou criar aqui minha pasta. Pasta. Né? Aqui. Vou acessar a pasta. Vou agora aqui dar o nome do projeto. Placa resfriar. Pode ser em inglês, pode ser em português, espanhol, o que você quiser. Não coloque caracteres estranhos. Também perceba que o caminho que eu estou usando não tem nenhum caractere especial. Se tiver, vai dar erro. Então evita isso, tá? Por isso eu escolhi uma pasta simples, fácil de achar. Se for o caso, depois eu movo e coloco um arquivamento. Não tem problema. Vou salvar. E agora aqui embaixo você vê o andamento do progresso da operação de salvamento. Ele está criando várias pastas.
projeto. Vou abrir lá para ver o que ele criou, para vocês entenderem a estrutura. Né? Vamos lá, documentos, 2023, aqui, ó, placa resfriada. Tá lá. Tá o arquivo de projeto que acabamos de criar. Tem os arquivos dele e os arquivos de backup. Caso aconteça de sistema dar algum pau, ele vai. A gente tem aqui o journal, né, que é o arquivo que está sendo gravado todos os comandos e as principais operações. Né? Se for o caso, a gente consegue recuperar todas as etapas. E ele cria esse sistema de arquivos aqui. Ó. Então, DP0 significa Design Point, ou seja, meu primeiro ponto de projeto. Né? Eu posso ter vários, Design Point 0, 1, 2, 3. Ou seja, cada um deles é uma modificação em alguns parâmetros da simulação, tanto geométricos como físicos. Posso mudar temperaturas, vazões, mudar a geometria, em vez de fazer uma placa, posso fazer um cilindro, aumentar o tamanho da placa, mudar a posição da placa. Cada um desses vai ser um design point distinto. E eu posso criar isso. E aqui tem todos os design points, todos os arquivos globais, né? Não tem nada ali dentro ainda. Os arquivos de sessão, mesmo journal sendo gravado aqui com backup. E aqui, arquivos que porventura eu venha a fazer vão ser jogados nessa pasta, automaticamente. A não ser que eu dê um caminho distinto. Então, no Design Point tem o primeiro aqui, ó, CFX. Design Modeler, que é o programa padrão, né? E aí está aqui a geometria. Se eu der um zoomzinho aqui, se o Windows estiver tudo ok, eu consigo ver, o Windows consegue ler essa geometria. Né? Tá lá, ó. Ele mostra o arquivo da minha geometria. Esse nome CFX Space Claim Document, que é o SCDoc, é a extensão dele. Bom, tá lá, certinho. E aqui ele vai criando tudo. A cada etapa que a gente vai criando, ele vai colocando novas pastas e novos arquivos. Né? Então vamos agora editar a malha. Vou fechar o Space Clean. Se você tem pouca memória no computador, feche também. Né? Aqui, por exemplo, eu estou com isso aqui aberto. Feche o Google, principalmente. Né? Esse meu Google não está fechado, então não tem problema. Ele consome muita memória. Feche tudo que é desnecessário para poder você ter otimização do seu sistema e não travar ou ser demorada a solução. Então vou fechar agora. Né? Tá tudo ok, vou abrir o Mesh. Novamente, 2 cliques nele. E aqui no canto inferior esquerdo, ele inicializa dizendo que está iniciando o mesh. E aí fica o semáforo vermelho dizendo que isso ainda está a operação. E aqui está o progresso, né? Escondido. E é só aqui, só esperar um pouquinho. Posso fechar essas janelas aqui também, para ficar mais organizadinho. Tem, tem várias coisas aqui, sistemas customizados, né? A parte de otimização, exploração de design, né? Um monte de coisa. 3D, modelo de ordem reduzida, otimização direta, correlação de parâmetros, perfis de resposta com otimização. A gente tem como fazer essas coisas aqui. Ó, inicializou minha placa de vídeo. E agora ele abriu e aqui embaixo no canto inferior esquerdo você vai ver o carregamento da geometria. Enquanto ele está branco assim, ele está lendo a geometria do Space Claim. Então você tem que aguardar, como eu estou aguardando aqui. Tem muito o que fazer. E a geometria agora está linda, transferindo parte, entendeu? Ele fez a transcrição dela por arquivo de malha. Já apareceu a régua, carregou tudo. Primeira coisa, vamos dar uma olhada nela. Tá tudo lá. Primeira coisa que eu quero saber se ele carregou a geometria. Então eu vou aqui na árvore de projeto, à esquerda. E um detalhe aqui, vocês estão vendo aqui tem Model A3. Esse A3 é o slot, tá? Então assim, é um bloco de análise A no slot 3. É de lá que ele está tirando essa informação, está te indicando de onde veio a geometria, porque podem haver outras geometrias e várias delas serem convergidas e carregadas no mesmo design de malha. Então ele está dizendo de onde que é essa, que modelo é esse. Eu posso ter vários deles aqui embaixo. No caso tem um só, a gente não tem complicação nenhuma. CFX Solid, se a gente clicar nela, ele acende. Ele dá informações sobre a geometria, a tolerância dela, nada demais, está ok. Isso aqui é crítico quando a gente tem várias partes, né, peças ou montagens. Aqui uma estrutura só é muito simples, não tem problema nenhum.
E a coisa mais importante, verificar se todas as minhas seleções nomeadas foram carregadas e lidas corretamente. Elas estão aqui, faltou uma, né? Que foi o próprio domínio. O que eu vou fazer? Posso ir lá no CAD, né? E parar aqui lá no CAD e nomear o volume inteiro. É o que eu deveria fazer, e é o que eu vou fazer. Ou vim aqui também e criar um Named Selection, né? Start Named Selection. Posso criar uma nova. Mas não vou fazer isso não. Vou fechar aqui. Esqueci de dar uma denominação pro volume. E aqui está aqui, ó, Mesh, por exemplo. Apareceu agora um raiozinho. Significa que ela não foi terminada. Eu vou abrir de novo a geometria, criar um grupo novo lá pro volume, né? Tá abrindo, abriu mais rápido agora, porque ele já foi inicializado. Abriu aqui, ó. Vou clicar 3 vezes e ele me seleciona o volume. Ou eu venho simplesmente aqui e arrasto com o botão direito, esquerdo, e aí ele me seleciona o volume inteiro. Ctrl G, e aí Air, ou seja, o ar, né? Era só isso que eu precisava fazer, acabei esquecendo, né? Posso fechar. Novamente, tá ok, salvo o projeto, que eu fiz uma modificação. Eu quero que essa modificação seja guardada, né? O projeto inteiro com isso. Então eu vou abrir o Mesh de novo. E aí ele está dizendo agora, ó, os dados mudaram, upstream, ou seja, os dados anteriores a mim. Você quer ler de novo os dados que estão disponíveis? Quer. Você relê, ele vai reler a geometria e carregar de novo. Ele detectou que houve uma alteração na geometria. E aí ele faz isso, te pergunta se você quer ler de novo e vai fazer isso de forma automática. E aí, novamente, ele mostra no cantinho inferior esquerdo, está inicializando, foi bem mais rápido, né? E aí vamos ver lá. Tá me carregando alguma coisinha aqui, vamos ver. Alguma coisa tá rolando aqui dentro. Tá, lembra ainda, tô dizendo aqui. Ah, tá. Essa era a anterior. Ainda não tá deixando. Lá no geometria, agora ele já leu e atualizou. Como as geometrias eram iguais, ele estava relendo. Ó, então agora a gente tem aqui, ó, o A, que aparece um cubo, significando que é um volume. Ele coloca o nome, a região nomeada, e bota uma etiqueta apontando para ela, além de colorir. A parte da frente, mesma coisa, vermelho, etiquetinha lá. Abertura, que é esse filetinho que está aqui, né? Todo vermelhinho e etiquetado. A placa, mesma coisa, e a parte de trás. Ok. Hum. Vou clicar na isométrica aqui, ó, mantendo a posição. Vou fazer uma malha automática inicialmente, né? Ele já está aqui em mesh. Não tem nada. Aí abre essa coisinha aqui de qualidade. Vou fechar um pouquinho. Ele está me dando um tamanho de 3,5 milímetros automático. A gente fez 5 milímetros, 50 milímetros, então vai ter pelo menos 10 a 12 elementos atravessando aqui, mais ou menos o que ele faz por padrão. Na hora que eu clico aqui, me abre o menu de contexto, olha, lá em cima, né? E vai mudando, né? O menu de contexto do malha abre o de malha, né? Então, vou gerar e ver o que acontece. Deixar esse carinha aqui, deixar aqui embaixo. E aí não aparece nada, né? Ver aqui, a malha tá dando. Isso aqui são algumas métricas que ele mostra. Ele pode aparecer amarradinho aqui embaixo, tá? Dependendo da tua tela. Minha tela é bem grande, é um monitor de 24, então ele mostra aqui o que eu quero. Eu vou fechar ele que eu não quero ver. Para você enxergar a malha, você tem que vir aqui e Show Mesh. Ó, horrível a malha, né? Como a gente viu em sala. Aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso resolver bem a camada limite aqui em volta. E aqui fora não preciso de nada, né? Nesse caso, como a gente não tem parede, não preciso fazer camada limite ali fora. Então, primeiro eu vou organizar o tamanho do elemento. Sei que isso aqui tem 2 milímetros, etc. Vou deixar ele com um tamanho legal, né? Vou aqui em Mine, vou deixar esse default, está em 3, vou botar em 1 e na menos 3, por exemplo.
Vou botar um texto aqui, ó. Na menos 3, tá? Só tome cuidado com o valor. Assim que acontece isso, ele pinta a malha dizendo que ela está obsoleta. Houve mudança de parâmetro e ela precisa ser atualizada. Então, gera de novo. Vai lá em Generate e ele vai gerar. E ele novamente mostra aqui os valores. Esse amarelinho significa que ele não tá, é o pior elemento, é o pior valor que pode ter, digamos assim, para a razão de aspecto dele aqui. Esse aqui ficou legalzinho, porque eu escolhi um tamanho que é múltiplo das geometrias. Mas ainda, apesar de ser linda essa malha, eu não consigo pegar a camada limite direito. E esse processo acontece na interface sólido-fluido. Então eu preciso ter uma resolução de malha boa aqui, senão na hora que eu calcular o meu ΔT sobre ΔX, eu vou estar cometendo um erro muito grande, ou seja, a aproximação das minhas derivadas vai estar muito ruim. E aí eu vou errar um monte de coisa, né? Do ponto de vista quantitativo, né? Isso aqui a gente já faria a simulação, ficaria tudo colorido e cheio de vetor. Mas não significa que está correto. Eu preciso criar uma inflação aqui. Eu vou daí pegar em malha, botão direito, vou inserir daí um método de inflação, inflation. Tem até o ícone dele aqui aparecendo, né? Com as camadinhas. E aí, aonde eu faço isso? Posso vir selecionando a geometria, usando aqui minhas ferramentas de seleção de volume, face, aresta e ponto, o que eu quiser. Ou eu posso vir por Named Selection, por isso que eu dei nome. Eu venho aqui, ó. Qual o volume? O volume é o ar, né? É o corpo onde isso vai ser executado. Já selecionou. Aí, em que parte vai ser inflada, né? Vai ser estrudado, né? Eu escolhi a Named Selection porque eu vou pegar plate, né? E vou pegar o padrão deles, Smooth Transition, né? Uma razão de transição 0,77 com camadas, 5 camadas e 1,2 de taxa de crescimento que deve ser mantida aqui uma boa camada. Aí, claro, tem que atualizar de novo aqui, Generate. Vamos ver o que ele faz. Fazer. Fechar isso aqui que também mudando. A malha foi feita. E aí ele mudou o método, tá vendo? Mudou o tipo de elemento. Ele não consegue manter, né, aqueles elementos ali que ele tinha, quadradinhos, fazendo isso aqui que ele precisa fazer em volta. E aqui também está bem grosseiro. Eu preciso de um refinamento maior nessa região, né? Preciso de mais visões, principalmente nessa aresta aqui. Essas duas faces aqui. E aí eu posso botar um sizing neles, né? Posso botar, tem vários tipos de controle. Posso botar aqui, ó, ah, face meshing, posso botar um sizing, né? Vou botar aqui um face mesh, por exemplo, fazer aqui. Colocar aqui face mesh, limit selection novamente. Qual? Vou botar aqui na plate. E aí está perguntando, né? Face size. Vou ver aqui agora. Vou gerar. Mandei ser mapeado, né? Ó, não mudou muita coisa. Então isso aqui não funciona. Então tem métodos que. Isso aqui eu coloquei já de propósito. Eles não funcionam muito bem. Dá para mexer algumas coisas aqui, ó. Posso botar campos, né? Tem definições avançadas aqui. Vou botar um size mesmo, né? Sai dali. Botar. Pode vir por aqui mesmo. Size, certo. Size. E aí, vou pegar aqui, ó. Named Selection. Já tá lá. Só para não ter que ficar clicando na tela toda hora, né? E procurando, mexendo na geometria. E aqui está o default, então é na menos 3. Eu vou dividir isso à metade, vou botar 5e na menos 4. Quero que ele tenha pelo menos a metade, né? Capturar a curvatura? Sim, né? Proximidade? Então, assim, tem coisa que está tudo aqui definidinho. Então, deixa quieto ali, deixa como padrão, né? Opa, aqui eu só escolhi errado aqui, desculpa aqui, é plate, tá? Tá a body size ali.
Cuidado com isso, né? Eu cometi um erro ali agora. Tava body size. Se for a face, uma superfície tem que ser face size, né? Por acaso selecionei air, como volume. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos agora generate. Vamos ver o que faz. Ó, dividiu na metade. Agora tem 4 aqui, né? Bonitinho. Deixa eu ver agora como é que está o tamanho da nossa malha. É importante ver esses parâmetros, né? A qualidade do elemento caiu um pouco, mas isso é normal para acontecer, né? Então a malha não está muito legal. 14, 17. Isso acontece devido à presença desses prismas aqui. Eles são muito achatados, mas não tem muito problema porque o escoamento se dá na direção mais longa deles, né? A gente ainda pode melhorar eles. Chegou a estatística aqui primeiro, ó. Poucos elementos. Tem 6.400 nós e cerca de 17.000 elementos. O CFX o que interessa são os nós. O número de nós é igual ao número de volumes de controle. Ele monta o volume de controle em volta de um nó desse aqui. Então, aqui assim, ainda aqui, ó, não gostei ainda também da minha inflação. A divisão tá boa por enquanto, pra gente testar. Mas eu ainda quero isso aqui mais refinado. Eu quero pegar gradientes decentes ali. Então, vamos no inflation. Vou mudar o método de inflação. Em vez de smooth transition, vou botar a espessura total, não. Desculpa aqui. Altura da primeira camada. Olhando ali a geometria, eu sei que aqueles elementos ali na inflação estão com e na menos 5 e na menos 4. Eu vou botar 1 e na menos 4. Vai ser 5 vezes menor do que a espessura desse elemento, né? Vou botar aqui umas 7 ou 8 camadas, né? E aí ele vai crescer 1,2. Tem dois algoritmos, tem o do pré e o do post. Eu vou usar o do pré, né? Que é o mais moderninho, que é o que vem de padrão. E volto para a malha, ou venho aqui no menu de contexto, tanto faz, e generate de novo, né? Então, tá gerando, gerou, ó, ficou mais fininho, mas ainda assim não gostei, né? Vou fazer mais fininho ainda. Inflation, botar 0,25, 2,5 e na menos 6. Tá? Esses valores são pequenos porque a gente está trabalhando em milímetros, tá? Se fosse metro, eles seriam maiores. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui uns 10 camadas. Muito achatadinho. Gero de novo. Tome cuidado com essas questões aqui de refinamento, tá? Opa, não foi aqui. O que aconteceu? Ó, chatei demais. Tá vendo? Então, diminuiu um zerinho aqui. Ficou muito achatado. Ó, tá ótima essa camada de inflação, mas ela tá muito achatada para os nossos objetivos. Não precisa tanto. Para ser ilustrativo, né? Então, vamos dar uma mexida aqui. Diminuir, aumentar um pouquinho. Generate, de novo. Aumentei ela em 10 vezes. Caso você tenha uma malha, melhor, pouca memória RAM, você pode usar valores diferentes dos meus, né? Interessante que você consiga um refinamento legal na parede. Aqui eu já consigo um refinamento legal. É, um tamanho bom. Cadê? 10 camadinhos, né? E vou dar uma mexida aqui nesse face size agora aqui, pra dar uma equilibrada, né? Vou botar aqui também 2,5. 2,50 menos 4, diminuir um pouquinho, deixar eles mais quadradinhos ali, né? Que é uma região onde acontece o fenômeno, então eu preciso de. Ficou mais legal, né? Mais legalzinho. Deixa eu botar de frente aqui de novo, perdi. É, de frente, clica no eixo.
Aí, ó. É aqui uma região que eu deveria tratar com mais cuidado, etc. Mas os nossos objetivos tá bom. Deixa eu ver como é que ficou o tamanho da malha. Clico nela de novo. Sai daqui. Aqui, section plane, não, deixa eu ver. 22, 21 mil elementos para fluido é ridiculamente pequeno. Roda num núcleo de processamento com pouca memória, né? Posso deixar a malha com essa escala do jeito que está aqui, então vamos dar uma olhada nos parâmetros dela. Então tem uma malha com um tamanho médio de elemento de 1 e menos 3 metros, ou seja, 1 milímetro, né? Então tem 50 milímetros, então eu vou ter mais ou menos 50 elementos atravessando essa região, né? Que é ótimo, então, bom tamanho. E aqui o ar vai circular, ele vai entrar ali, né? Eu tenho daí uma região de inflação de 10 camadas com 2,5 metros, ou seja, milímetro aqui eu estou com 0,25 milímetro, né? Um grafitinho, né? Menos do que isso até. Um décimo, 2,5 décimos de milímetro, eu acho. Eu mostrei no 25 centésimos de milímetro. E aí a gente também tem um tamanho da face que a gente fez aqui para ela ficar mais ou menos quadradinha, né? Ficar uma razão de aspecto legal. E tá bom, tá ótimo aqui. Se não tiver mais nada, posso ver um monte de coisa aqui, mas não vamos ver qualidade de malha. Tá ótimo isso aqui. Vou dar um update para que o, o CFX não, o Workbench leia, né? E aí a gente vai verificar se deu tudo certo, antes de fechar o gerador de malha, né? Já deu update, e aqui já apareceu que o mesh está ok. Então tá tudo certinho. A gente tem geometria e malha. O que eu vou fazer para a próxima etapa? Não. Vou salvar o projeto, né? Aí a gente vai salvando o projeto, né? Vai progredindo. Vou lá dar uma olhadinha no que ele andou fazendo, só para vocês verem. Ó. Agora tem um Mac agora, uma nova pasta. E nessa pasta tem um arquivo de malha. Ela tem 8 MB de tamanho, né? E com a malha pequena já ficou meio grandinha o tamanho de arquivo. Então, a gente vai parar esse vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente agora vai fazer o setup físico. Então a gente fez geometria e malha, né? Como são malhas, geometria simples e uma malha pequena, juntamos num só, tá bom? Então até o próximo vídeo.